Meus queridos, boa noite, boa tarde, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso Segundas 18, trazendo discussões, temas importantíssimos para a nossa compreensão do reino de Deus, da Bíblia Sagrada, seus fundamentos doutrinários para a prática da fé cristã. 2 semanas atrás, nós iniciamos aqui no Segundas 18 um projeto de discipulamento para pequenos grupos, para que você consiga transformar o Segundas 18 em mais do que um vídeo de exposição de matemática, mais do que um vídeo para você fazer um comentário abaixo, também um vídeo que você, além de comentar, compartilhar com seus amigos, poderá distribuir em seus contatos de WhatsApp, formar pequenos grupos na sua empresa, na sua casa, na sua igreja, sob orientação do seu pastor, obviamente, para discutir ou crescer no conhecimento da palavra e na fundamentação da fé em Cristo Jesus. E aí, como eu disse em segundas atrás, Segundas 18, primeiro eu pontuei com vocês alguma orientação de como formarmos pequenos grupos para esse estudo. 2 semanas então começamos a pontuar sobre um tema: você é nova criatura. E nesse tema nós já discutimos na primeira segunda-feira de junho sobre, dentro do contexto do você é nova criatura, você precisa saber que, e aí trabalhamos, todos os homens são pecadores, os nossos pecados foram perdoados, todos os que se arrependem dos seus pecados são feitos, são tornados filhos de Deus, e você precisa saber que é possível ter vida eterna em Cristo Jesus. Na segunda passada nós estudamos aquilo que a nova criatura em Cristo precisa praticar, que é a leitura diária da Bíblia, oração constante, vida de fidelidade, comunhão com os irmãos e testemunhar do Senhor Jesus. Imagino que você já tenha sentado com alguém para conversar sobre esse assunto, e a ideia é esta: 15 minutinhos eu estarei com você pontuando esses aspectos, apenas abrindo o leque, e na reunião do seu pequeno grupo ou na sua reflexão pessoal, você então vai crescer, expandir a sua compreensão desse assunto. E aí vem assuntos bastante interessantes da doutrina da fé cristã. Hoje, neste Segundas 18, a gente continua falando sobre a nova criatura. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar sobre você pode ter. Você pode ter. Vou falar de 2 ou 3 posses que você pode ter a partir da compreensão do Evangelho, a partir do novo nascimento em Cristo Jesus, tá? E no próximo Segundas 18 a gente fala de mais 2 ou 3 posses da vida ou da nova criatura, para que você acompanhe isso e estude. O nosso texto base está em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando Paulo diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Observe, eu pontuei isto, que a expressão de Paulo, nova criatura, se aplica literalmente como nova criação, dando a entender que o novo nascimento é um processo pelo qual a nossa natureza é mudada. Ou seja, a natureza pecaminosa herdada em Adão, pelo novo nascimento, pela transformação do poder do Evangelho, é trabalhada de modo que Pedro diz que nós nos tornamos, 1 Pedro 1, 3 e 4, nós nos tornamos participantes
da natureza divina, ou seja, de Deus. As características do caráter, da misericórdia, são trabalhadas em nós para que nós tenhamos filiação a Deus, sejamos trabalhados para nos tornarmos conformes à imagem do seu Filho. Isso Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Você está acompanhando com o pequeno grupo, quando esse vídeo encerrar, pega todas essas referências, já vai anotando cada referência para vocês irem discutindo logo em seguida. Então eu quero pontuar 3 coisas que a nova criatura pode ter. Primeiro, a nova criatura pode ter vida vitoriosa. Vida vitoriosa. Deixa eu te falar uma coisa. Vida vitoriosa, à luz da Bíblia, não se caracteriza por vida fácil. A vida de alguém que decide servir a Cristo não é poupada das intempéries. Essa ideia do cristianismo positivista, que declara: aceite a Jesus, entregue sua vida a Jesus e você não terá mais problemas, ela não é verdadeira, não tem fundamentação na palavra de Deus. Jesus declarou em João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo teremos aflições. E aí Jesus diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se a ideia é vencermos as aflições, isto dá a entender que teremos adversidades, teremos problemas, mas a nova criatura em Cristo pode ter vida vitoriosa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, Paulo trata dessa vitória que nós temos por meio de Cristo, e ele chega a cantar e a dizer: onde está a morte a tua vitória, onde está o inferno o teu aguilhão, porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Romanos 8,37, Paulo diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, um cristão, a nova criatura, pode ter vida vitoriosa. Vitória sobre quem? Vitória sobre a carne. E aí, quando nós falamos de carne, nós não estamos falando de matéria, nós estamos falando de natureza carnal e pecaminosa herdada na queda de Adão, o pai da raça humana. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz que há uma batalha em nós, e nessa batalha o Espírito peleja contra a carne, para que a carne não faça o que ela deseja fazer da sua natureza, da sua concupiscência, e a carne combate o Espírito para não fazer a vontade de Deus. Então, a vida da nova criatura vem respaldada pela ação do Espírito Santo para que ela seja vitoriosa sobre a carne. Aí vem um aspecto interessante para você discutir, que é a questão da tentação. Tentação é a possibilidade, a proposta do maligno de nos induzir ao mal. Tiago, porém, diz que cada um é tentado, capítulo 1, versículo 12, quando é engodado, quando é alcançado, quando é fisgado em seu próprio desejo. Significa dizer que a tentação acontece por causa da natureza carnal, que tem os seus desejos carnais, portanto, e aí vem o peso dessa natureza carnal. Mas a Bíblia garante uma vida vitoriosa sobre a carne. A Bíblia também garante vida vitoriosa sobre o mundo. E mundo aqui, assim como carne
não é a matéria e sim a natureza. Mundo não é o habitat dos homens, mas o sistema de vida que está debaixo de uma ação das trevas, e que João diz na primeira epístola, capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, Jesus declara em João capítulo 15, versículo 18 e 19, que se o mundo nos odeia, sabei, disse Jesus, que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. E aí é bom destacar a expressão vos tirei, que se caracteriza pelo conceito de igreja. A palavra igreja é literalmente tirados, arrancados ou postos para fora. Então, o mundo odeia a igreja enquanto igreja, porque o mundo, enquanto sistema que jaz no maligno, não consegue compreender a postura da igreja enquanto noiva do Cordeiro. Você pode ter vida vitoriosa sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. Sobre o mundo, 1 João 5,14, esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Sobre o diabo, a Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então é importante termos em mente que a nova criatura pode ter vida vitoriosa sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. Deixa eu falar só de mais uma coisa e a gente conclui o segundo às 18 de hoje, para você conseguir desenvolver o seu raciocínio. E aí eu falo sobre essa segunda posse da nova criatura, e no próximo segundo às 18 trabalho um pouco mais amplamente. Paz. Paz e paz verdadeira. Vamos discutir o seguinte: é impossível ao homem ter paz consigo mesmo se ele não estiver em paz com o seu Criador. Então vem aí a razão da morte de Jesus na cruz, que foi trazer essa paz entre nós, homens, e Deus. Aí você pode ler Romanos capítulo 5, versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 13 a 16, que vai mostrar Jesus como a ponte de restabelecimento dessa paz. Só quando eu consigo estar em paz com Deus, então eu desenvolvo paz interior. Porque eu só posso ter paz com o próximo se eu estiver em paz consigo mesmo. Aí eu concluo esse segundo às 18 com uma observação. Você já parou para analisar que aquela pessoa que vive importunando você, brigando com você no trabalho, em casa, aquele nervoso do trânsito, que o indivíduo xinga, solta palavrões, dá fechadas nos outros veículos, normalmente ele não está brigando com ninguém em torno dele, está brigando consigo mesmo, porque a sua alma não está em paz. Bom, nesse segundo às 18, pense nisso. Você pode ter vida vitoriosa e paz verdadeira. No próximo segundo às 18, nós falamos de mais duas posses que a nova criatura tem em Cristo. E aí, ao longo dessa semana, comente com a gente, nos avise como está funcionando o seu encontro com os seus amigos e irmãos. Se alguém já aceitou a Jesus numa dessas suas reuniões de estudo da palavra, nós estamos juntos e vamos crescer no Senhor e para a glória de Deus Pai. Feliz semana, Deus te abençoe. Este é o nosso segundo às 18. Fique com Deus, fique com a gente.